Olá a todas e todos. Quando nós falamos em autoliderança, isso implica essencialmente em duas coisas. Uma é a palavra liderar, que se relaciona diretamente com uma voz de comando, com posicionamento e também com orientação. E a outra coisa é o auto, né, que é uma expressão que nos remete ao nosso interior, ao que vem de dentro. Do ponto de vista de uma sabedoria ancestral, de uma visão de mundo ancestral, essa questão da autoliderança é imprescindível no nosso caminho de desenvolvimento pessoal, né, no nosso caminho evolutivo. A antiga sabedoria tupi menciona que desde épocas remotas, este tem sido um dos maiores desafios de cada um de nós. Por quê? De acordo com essa visão de mundo, há muito tempo atrás, desde o nosso primeiro ancestral, houve uma divisão naquilo que nós chamamos do nosso ser, que na língua tupi nós chamamos de avá, né? O ser inteiro, né? O ser integral. Houve uma separação. Nós nos tornamos dois em nós mesmos. Na tradição tupi, existe uma expressão metafórica para explicar essa divisão. Nós chamamos de Yanderikei e Yanderuvusu. Yanderikei significa o irmão mais novo. E Yanderuvusu significa o irmão mais velho. No entanto, não se trata de duas pessoas. Se trata de duas partes de nós mesmos. O que essa antiga sabedoria diz é que, justamente nesse tempo imemorial, aquilo que é o nosso eu individualizado, o indivíduo, aquilo que é sem divisão em nós, justamente se partiu em duas partes e se fragmentou num sistema que nós chamamos de três mundos. E entre esta fragmentação e essa divisão também se gerou inúmeros euzinhos, inúmeras partes de nós mesmos. E isso fez com que, desse tempo para cá, dessa época para cá, nós nos perdêssemos em nossas atitudes, em nossas ações, em nosso caminhar, em nossas decisões, naquilo que deveria ser o melhor centro em nós mesmos de tomada de decisões. Por quê? Porque nós tomamos decisões de acordo com alguns desses fragmentos presentes em nós, e são muitos. Cada um de nós tem um enredo interior que forma um universo próprio de crenças, de valores, de percepções, de experiências, e nós tomamos as nossas decisões de acordo com essas crenças, de acordo com esses fragmentos, de acordo com aquilo que está mais vibrante e aquilo que nós mais identificamos dentro de nós mesmos. Só que muitas vezes o centro a qual nós nos identificamos em nosso interior para tomar decisão não é o melhor centro, não é o melhor lugar. Então, qual seria o melhor lugar para nós tomarmos as nossas decisões? E aí, novamente, de acordo com essa sabedoria ancestral, o melhor lugar é o centro da nossa essência primeva, o lugar que na tradição nós chamamos de nosso irmão mais velho, a nossa alma, a nossa essência. No entanto, no transcorrer da jornada humana na Terra, esse lugar, esse centro, ele foi se tornando pouco a pouco
adormecido dentro de nós. E além dele se tornar adormecido de nós, ocorre de uma maneira inclusive rotineira, justamente a nossa dispersão nesses inúmeros pequenos eus que formam aquilo também que nós somos. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós tomamos decisão, por exemplo, em cima de um eu mais raivoso dentro de nós. Outras vezes, em cima de um eu a partir de uma crença sustentada em algum tipo de medo, de limitação, de dúvida. E outras vezes nós tomamos decisões a partir de determinados conceitos e ideias que necessariamente não são aquelas mais profundas e aquelas mais maduras dentro de nós. Daí a necessidade realmente de realizarmos a experiência de adquirir pouco a pouco a conexão com o melhor centro, com o melhor lugar para a tomada de decisão. E isso não é uma tarefa fácil. Isso requer algumas percepções, e entre elas a percepção de reconhecer esse centro essencial, esse centro primevo que cada um de nós porta, esse irmão mais velho que cada um de nós porta. E depois de haver esse reconhecimento desse centro primevo que cada um de nós porta, é necessário haver, então, um trabalho paulatino, disciplinado e recorrente de fazer com que este centro mais profundo, esse centro essencial, assuma, pouco a pouco, uma dinâmica de presença em nossa consciência. Quando nós conseguimos unir conexão com esse irmão mais velho, com essa essência, mais, pouco a pouco, tomada de consciência, integração dessa essência, para que ela faça parte no nosso presente, na nossa consciência, consequentemente, as nossas tomadas de decisões, a nossa voz de comando, sairá inevitavelmente de um lugar mais sereno, mais amplo e mais profundo. E esse, com certeza, é o melhor lugar para liderar a nós mesmos e, consequentemente, caso seja necessário, caso você também seja um líder de grupo, um líder de pessoas, um líder familiar, liderar também o mundo de fora, né? As situações e as coisas e fatos do mundo exterior. Esse é o grande desafio que cada um de nós mesmos temos. E eu queria contar uma pequena história para a gente entender um pouco essa separação entre essas duas partes, irmão mais velho, irmão mais novo, uma história que eu escutei numa aldeia do povo Craô, que é uma história que explica esse momento de separação. As histórias nos ajudam a entender determinados conceitos que vêm de um lugar que não é tão comensurável, de um lugar que é incomensurável, de um lugar que é muito subjetivo em cada um de nós. E quando eu escutei essa história, eu nunca mais a esqueci e ela me ajudou a compreender essa dimensão dual, polar e ao mesmo tempo não dual que cada um de nós temos. E trata-se da seguinte história. Há muito tempo atrás, todos nós, né, a grande aldeia humana, vivia numa dimensão que nós chamamos de dimensão do céu, né, que os tupis chamam de Ivi, a terra primeva, né, a dimensão do céu. E nessa dimensão do céu, certo dia,
dois irmãos observaram um pequeno tatu perambulando, passando para lá e para cá, e eles resolveram seguir esse tatu. E quando esse tatu percebeu que estava sendo seguido, principiou a correr. Correu por uma clareira e nessa clareira entrou numa determinada mata celestial, e esses dois irmãos foram atrás do pequeno tatu cintilante e muito esperto. E quando esses dois irmãos estavam bem perto desse tatu, e ele vendo que estava num lugar onde não tinha mais saída, ele cavou um buraco no céu e desceu. Esse tatu desceu e os irmãos, naquele ímpeto, naquela vontade, naquela ânsia de pegar esse tatu, desceram também nesse buraco. Foram descendo, 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 e foi assim que eles chegaram no mundo de baixo. O mundo de baixo é esse mundo que nós vivemos aqui agora, esse mundo material. E viram o quanto esse mundo era lindo, era interessante, era belo. E por um instante eles perderam a noção do tatu, até que um deles falou: peraí, vamos pegar o tatu, e viram o tatu lá longe, longe, longe. E foram atrás do tatu, continuaram atrás do tatu. Então o tatu se refugiou numa outra mata, a mata do mundo de baixo. E esses dois irmãos ficaram ali procurando o tatu, até que, num determinado momento, eles se cansaram. E o irmão mais velho disse assim: mano, vamos voltar para o nosso mundo, vamos voltar para o nosso lugar, já é tarde. O irmão mais novo falou: não, eu não saio daqui enquanto eu não pegar esse tatu. O irmão mais velho, cansado, resolveu então voltar de novo para casa. Quando ele percorre o caminho novamente, ele se depara com uma gruta, que foi justamente aquela gruta que, quando eles desceram do céu, eles saíram nela e foi a gruta pela qual eles saíram. Só que, no entanto, essa gruta estava fechada com um grande portal que era nada mais, nada menos feito de teias de aranha, a qual ele não conseguia romper, porque não eram teias de aranha qualquer, eram teias de aranha de uma grande divindade, o Ahu-Tedeuá, né? A mestra, a senhora do tempo e do espaço aqui nesta terra, nesse mundo de baixo. E aí ele disse assim: Dona Aranha, por favor, eu preciso voltar para casa e eu não consigo romper essas teias. Ela fala: é claro, você não pode mais romper essas teias assim, né? Mas, Dona Aranha, eu preciso voltar para casa. E ela disse: bom, você só pode voltar para a tua casa se você passar por esse espaço aqui nessa teia, que é bem no centro da teia da aranha, tinha um espaço circular. Aí ele diz: ah, tá bem, né? E como o irmão mais velho sabia o lugar de onde veio, o que aconteceu? Ele se transformou num minúsculo beija-flor, e como beija-flor ele mirou e zum, passou pelo centro, pelo espaço central ali naquela teia, e subiu de volta ao céu. Muito bem. Enquanto isso, o irmão mais novo, indignado porque ainda não tinha conseguido achar o bendito tatu, continua ali a procurar, e veio a noite, e veio o dia, e veio a noite, e veio o dia, e veio a noite, e veio o dia. E esse irmão mais novo, com o passar do tempo, foi esquecendo o lugar de onde havia vindo. Ele esqueceu. E enquanto ele esqueceu, ele foi conhecendo ali no mundo de baixo outros seres.
E pouco a pouco foi se formando uma tribo, foi se formando um povo. Passado o tempo, a única coisa que ele lembrava realmente, remotamente, é que ele tinha ido parar naquele lugar porque ele tinha saído atrás de um tatu. No mundo do alto, no céu, o irmão mais velho foi estranhando a demora do irmão mais novo. Então ele conversou com um grande conselho do céu e disse o seguinte: olha, eu vou atrás do irmão mais novo, porque ele está demorando muito para voltar para casa. Ele então, novamente, se transformou num beija-flor, desceu pelo buraco do tatu até o mundo de baixo e foi até o irmão mais velho, o irmão mais novo. Só que o irmão mais novo não o reconhecia mais. Simplesmente ele via um pequeno beija-flor ali voando, tentando falar com ele, e o irmão mais velho falava assim: mano, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. E o irmão mais novo olhava aquele beija-flor, fazia assim, e dizia, pensava, que pássaro é esse? E não entendia. E o irmão mais velho ficou, então, assim, extremamente ansioso, porque ele não conseguia comunicar mais com o seu irmão mais novo, não havia mais uma comunicação. Então ele teve uma ideia, o irmão mais velho, foi até a aranha e disse o seguinte: Dona Aranha, o meu irmão não me entende mais, ele nem me vê, ele não me escuta, e eu preciso fazer com que ele volte para casa. Você pode me ajudar? Aí a dona Aranha disse o seguinte: olha, ele vai ter que passar por aqui também como beija-flor, senão ele não vai conseguir. Mas, dona Aranha, como é que eu posso fazer? Ele nem lembra mais de mim, né? Ele está cheio de roupas, está pesado. Aí a dona Aranha diz o seguinte: você atravessa essa floresta e você vai encontrar um grande ancião que comanda tudo isso aqui. Esse ancião pode te ajudar. Ele é meu pai. Né? Foi então que o irmão mais velho, como beija-flor, se dirigiu até o ancião, e lá esse ancião, que é o nosso Ayangá, o senhor de toda a floresta, o que cuida de todas as matas, disse o seguinte: olha, só tem um jeito de te ajudar. Eu vou soprar, e quando eu soprar, essas roupas pesadas que cobrem o seu irmão mais novo vai se dissolver. E quando se dissolver, ele vai conseguir ver quem ele é de verdade. E aí você vai conseguir conversar com ele. Então a Ayangá soprou. Enquanto ele soprava, o vento batia no irmão mais novo, e o irmão mais novo foi envelhecendo pouco a pouco, e quando ele se envelheceu totalmente, foi coberto por um manto sagrado, algo como um casulo, e de repente emerge o seu próprio ser, a sua essência, também como beija-flor. Então o irmão mais velho foi até ele, os dois conversaram, e aí eles combinaram. O irmão mais velho disse: olha bem, nós temos que passar por aquele centro da teia da Dona Aranha, e quando nós passarmos por lá, nós chegaremos novamente à nossa casa. Então os dois miraram e passaram pelo centro e retornaram ao céu. Muito bem. O que essa história quer dizer?
justamente, né, o irmão mais velho representa a nossa dimensão que reconhece o nosso verdadeiro lugar, essa dimensão céu, que não é lá fora, é dentro de nós. E o irmão mais novo representa aquela parte de nós que esqueceu desse lugar e que vai recobrando esse lugar somente com a passagem do tempo, né? E é por isso que no mundo de baixo nós temos o espírito do tempo. É só o espírito do tempo que consegue nos ajudar a nossa personalidade, ajudar o nosso irmão mais novo, quer dizer, aquela parte de nós que é cronológica, a realmente, pouco a pouco, conectar com a nossa essência, que é como um beija-flor. No entanto, é necessário os dois se unirem para passar por essa dimensão. Essa é uma história que está presente em alguns povos, mas eu escutei com o povo Kraô. E essa história diz justamente isso, né? Esse lugar, que é a nossa essência, que é o nosso céu, ele precisa ser visitado, mas para ele ser visitado, ele precisa ser reconhecido. Porque o que significa esse lugar? Significa a nossa dimensão potente, a nossa dimensão co-criadora. O irmão mais velho consegue se transformar em qualquer coisa a partir desse lugar, em beija-flor, em qualquer coisa que ele pensa, qualquer coisa que ele vibra. Em nossa dimensão do ser, esse lugar representa o centro co-criativo em cada um de nós. Representa o centro consciencional em cada um de nós. E representa o centro de poder, de potência em cada um de nós. Esse lugar precisa ser visitado, né? Porque ele é o melhor lugar para nós tomarmos as nossas decisões, para nós manifestarmos a vida a partir de um ponto, como eu disse, mais amplo, mais sereno, mais potente em cada um de nós. Mas como é que nós fazemos para conectar com esse lugar? Na tradição tupi, nós costumamos dizer que para conectar com esse lugar, nós precisamos reintegrar 3 dimensões da nossa ancestralidade. A primeira dimensão é a nossa ancestralidade genealógica. É necessário olhar para essa ancestralidade genealógica que estruturou o nosso organismo físico, que estruturou as nossas crenças e separar o joio do trigo. Honrar o legado da nossa genealogia. E o que é o legado da nossa genealogia? São os valores, as virtudes tecidas por aqueles que nos antecederam e nos conectar com essas virtudes. E não com o lado que nos causou dor, trauma, rancor, tristeza. Isso nós devemos purificar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo também é reintegrar a nossa ancestralidade anímica, a nossa ancestralidade de alma, esse beija-flor que habita em cada um de nós. E essa ancestralidade anímica nós reintegramos quando nós reconhecemos em nossa consciência um sentido de pertencimento mais amplo. Quando nós reconhecemos que, de um ponto de vista de uma consciência maior, nós pertencemos à Terra, nós também pertencemos aos reinos animal, vegetal, mineral. Quando nós reconhecemos em nós que família é algo maior do que a nossa família consanguínea, nós conectamos com esse irmão mais velho. Quando nós reconhecemos que tudo faz parte de tudo, que há uma interdependência em tudo, justamente porque nós somos o todo, um com o todo, nós conectamos essa ancestralidade anímica que vibra dentro de nós. E aí é que despertamos esse irmão mais velho.
nos tornamos um beija-flor desperto. E há também a terceira dimensão de ancestralidade, que é a ancestralidade divina. Porque esse irmão mais velho, que nós somos também, ele vem de um lugar, que é o céu. O que é esse céu? É a dimensão do todo em nós. Não é o céu de fora, é o céu de dentro. É o reconhecimento de que o divino em nós é que vivifica aquilo que nós somos. Esta ancestralidade divina em nós. Quando nós integramos essas três ancestralidades em nós, nós nos fortalecemos e, consequentemente, a nossa voz de comando sai de um ponto verdadeiramente centrado, potente, vertical, integrado. E isto, minha gente, é o que eu chamo de liderar a partir de si mesmo, mas um si mesmo consciente de todas as suas partes, que não se perde em algum fragmento de si, mas que se centra nesse lugar. E o que é preciso fazer para isso? Curar essa ancestralidade genealógica, né? Purificando sistemas de crenças, conectar com essa ancestralidade anímica, nos reconhecendo como parte desse todo e aceitar o divino que nos habita. Mas aceitar como? Aceitar esse divino que nos habita e se manifesta através de nós, através das nossas virtudes, através de algumas qualidades, por exemplo, como serenidade, paz, amor incondicional, harmonia, beleza. Essas são algumas das virtudes que estão em nós e que inevitavelmente nos conectam com o divino que nós somos.